Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas, sobre os feiticeiros, magos, adivinhadores, necromantes. E nós vamos falar hoje sobre Janes e Jambres, ou Yanes e Jambres, tá? Nós falamos no vídeo passado sobre Balaão ou Bilão, e eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante que eu encontrei no livro de Iachar, ou livro de Jazar, tá? Que está no capítulo 79, a partir do verso 20. E Moisés e Arão se levantaram cedo no dia seguinte e foram para a casa de Faraó, e tomaram em suas mãos a vara de Arroa. E quando chegaram ao portão do rei, 2 jovens leões estavam ali confinados, com instrumentos de ferro, e nenhuma pessoa saía e nem entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava vir. Quando os feiticeiros vinham, retiravam os leões por seus encantamentos, e este os levava ao rei. Moisés se apressou, levantou a vara sobre os leões e os soltou. E Moisés e Arão entraram na casa do rei. Os leões também entraram com eles em alegria, e eles os seguiram e se regozijaram como um cão se alegra com seu mestre quando ele vem do campo. E quando o faraó viu isto, ficou espantado com isso e ficou muito apavorado com o relatório, pois sua aparência era semelhante à aparência dos filhos de Iahua. E Faraó disse a Moisés: O que requeres? E eles lhes responderam, dizendo: Iahua, o poderoso dos hebreus, nos enviou a ti para dizer: Manda o meu povo para que me sirva. E quando Faraó ouviu as suas palavras, ficou muito apavorado diante deles e lhes disse: Ide hoje e voltai para mim amanhã. E eles fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles haviam saído, Faraó mandou chamar, aqui que está, irmãos, Balaão, o mago, e a Janes e Jambres, seus filhos. Então aqui está dizendo, com todas as letras, tá? Que Balaão era pai de Janes e Jambres. E Janes e Jambres, eles são citados, né, na Bíblia, assim como Balaão também, tá? Então aqui não resta dúvidas de quem era Balaão, um mago, um feiticeiro, tá? E a todos os magos e prognosticadores e os conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. Até aqui só porque eu queria mostrar para vocês esse verso 27 que fala, né, que Balaão era um mago e que Janes e Jambres eram seus filhos. Eu peguei uma literatura, vou mostrar para vocês. A literatura é esse livro de C.H. Mackintosh, tá? É uma série de notas sobre o Pentateuco e aqui ele está estudando sobre o livro de Êxodo. Nós vamos então para a página 41. O título é Deixa ir o meu povo. Estes 5 capítulos formam uma parte distinta cujo conteúdo pode ser dividido em 3 pontos, a saber, os 10 juízos de Iahua, a resistência de Janes e Jambres e as 4 objeções de Faraó. Os 10 juízos. Toda a terra do Egito tremeu debaixo dos golpes sucessivos da vara de Iahua, todos desde o monarca sentado no seu trono, a criada moendo no moinho, tiveram de sentir o peso terrível dessa vara. Enviou Moisés seu servo e Arão a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de quem? De Cam. Quem acompanha o canal, né, eu falo sempre sobre as 2 descendências existentes na Terra, tá? Então, o Egito, tá? Eles dizem que é uma terra de Cam. E sabemos que Cam, ele é o filho bastardo, vamos dizer assim, né? O filho que veio de uma desobediência, vou chamar assim, tá? Eu vou continuar mais para baixo quando ele vai falar sobre Janes e Jambres, aqui, a partir daqui.
Vamos considerar agora, em segundo lugar, a oposição de Janes e Jambres, magos do Egito. O que é um mago, irmãos? É um feiticeiro, tá? Nunca teríamos conhecido os nomes desses dois inimigos da verdade se o Espírito Santo, Arua HaKodesh, os não houvesse mencionado em ligação com os tempos perigosos, né, os tempos dos últimos tempos, dos quais o apóstolo Paulo avisa seu filho Timóteo. É da máxima importância que o leitor crente compreenda claramente o verdadeiro caráter da resistência que esses dois encantadores opuseram a Moisés, e para que ele faça uma ideia completa do assunto, citaremos toda a passagem da Epístola de Paulo a Timóteo, passagem, aliás, profundamente importante e solene. Nos últimos dias, sabe, porém, isto. Vamos ler agora 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Yahweh, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade, dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui que vai citar então Janes e Jambres, tá? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Ora, a natureza desta resistência à verdade é particularmente solene. A oposição que Janes e Jambres fizeram a Moisés consistiu simplesmente em imitar, até onde lhes foi possível, tudo aquilo que ele fazia. Não vemos que eles atribuíssem a um poder enganador ou mau os sinais que ele fazia, mas antes que procuraram neutralizar os seus efeitos sobre a consciência, fazendo eles as mesmas coisas. O que Moisés fazia, também eles o podiam fazer, de modo que, afinal, não havia grande diferença. Um era tão bom como os outros, um milagre. Se Moisés fazia milagres para tirar o povo do Egito, eles podiam fazer milagres para os obrigarem a ficar no país. Onde estava, pois, a diferença? De tudo isto aprendemos a verdade solene, que a resistência mais diabólica ao testemunho de Yahweh no mundo vem daqueles que, embora imitem os efeitos da verdade, têm apenas a aparência de piedade e negam a eficácia dela. 2 Timóteo 3,5. As pessoas desta condição podem fazer as mesmas coisas, adotar os mesmos costumes, o mesmo ritual, empregar a mesma linguagem, professar as mesmas opiniões dos outros. Se o cristão verdadeiro, constrangido pelo amor do Machia, dá de comer aos que têm fome, dá vestuário aos nus, visita os enfermos, espalha as escrituras, distribui tratados, contribui para a divulgação do evangelho, faz oração, canta hinos espirituais, prega o evangelho, o formalista pode fazer todas estas coisas. E isto, note-se, é o caráter especial da resistência oposta à verdade. Nos últimos tempos é o espírito de Janes e Jambres. Quão necessário é compreendermos esta verdade. Quão importante é recordar que, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses amantes de si mesmos, do mundo e dos prazeres, resistem à verdade. Não querem viver sem aparência de piedade, mas enquanto adotam a forma, entre aspas, porque é hábito, detestam a eficácia dela, porque essa significa o quê? Uma renúncia própria.
A eficácia da piedade implica o reconhecimento dos direitos do poderoso, o estabelecimento do seu reino no coração e, por consequência, a sua manifestação na vida e no caráter. Porém, isso aqui que ele falou até agora seria um novo nascimento, né? É isso que leva ao conhecimento da verdade, um novo nascimento. Porém, o formalista não sabe disto. A eficácia da piedade nunca poderá estar de acordo com nenhum destes caracteres horrendos descritos na passagem acima reproduzida. Porém, a aparência, encobrindo-os, permite-lhes viverem sem terem de se submeter, e isto agrada ao formalista. Ele não gosta de dominar as suas tentações, de interromper os seus prazeres, de refrear as suas paixões, de pôr em regra os seus afetos, de que o seu coração seja purificado. Somente precisa de bastante religião para poder tirar o melhor partido da vida presente e do mundo futuro. Desconhece o que significa abandonar o mundo que passa por ter achado o mundo vindouro. Considerando as diversas formas de oposição de Satanás à verdade de Yahweh, vemos que o seu método tem sido sempre, em primeiro lugar, opor a violência e depois, se este método falha, corrompê-la por meio de imitação. Por isso, procurou em primeiro lugar matar Moisés. Capítulo 2, 15 de Êxodo. E tendo falhado em realizar o seu propósito, procurou imitar as suas obras. Então, aqui em Êxodo 2:15, né, ele conta ali quando Moisés tem que fugir, né, porque ele matou aquele homem, né, e foi visto, né, e daí ele teve medo e disse, o fato já é conhecido, o faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã, ou Midian, e assentou-se junto a um poço. Então, é sobre isso que fala Êxodo capítulo 2:15. O mesmo aconteceu com a verdade confiada a que ele fala a igreja, tá? Porque ele é um autor cristão, né? Mas a gente sabe que o que é? É uma congregação, né? Uma junção de crentes. Então, confiada à igreja de Yahweh, os primeiros esforços de Satanás manifestaram-se em ligação com a ira dos principais sacerdotes e anciãos do povo, por meio do tribunal, o cárcere e a espada. Porém, na passagem que reproduzimos de 2ª Epístola a Timóteo, não se faz menção de tais processos. A violência aberta foi substituída por um meio mais astuto e perigoso de uma profissão vazia e ineficaz e a imitação. O inimigo, em vez de se apresentar como a espada da perseguição, com a espada da perseguição na mão, passeia com o manto da profissão sobre os ombros, professando e imitando aquilo que em outro tempo combateu e perseguiu. E por este meio consegue vantagens assombrosas no tempo presente. Então, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que o Hassatan, ele, com a sua sutileza, né, ele não aparece tal qual é, né, qual é o seu caráter ali, agressivo e tal. Não, ele se apresenta como algo que tem aparência de verdade, tá? Confunde, né, muito, né? E é dessa forma que ele está atuando dentro, né, das congregações, dentro das igrejas, tá? O inimigo, então, aqui já li, em vez de se apresentar com espada da perseguição na mão, passeia com o manto da profissão sobre os ombros, professando e imitando aquilo que em outro tempo combateu e perseguiu. E por este meio consegue vantagens assombrosas no tempo presente. As formas horríveis que o pecado moral tem revestido e que de século para século tem manchado as páginas da história da humanidade, longe de se encontrarem apenas naqueles lugares onde naturalmente poderiam buscar-se, nos antros e cavernas das trevas humanas, acham-se cuidadosamente ocultas, debaixo das pregas do manto de uma profissão. Ele usa essa tradução profissão, né? Eu não saberia ao certo qual seria a palavra, tá? De uma profissão fria, impotente e sem influência, e esta é uma das obras-primas de Satanás.
É natural que o homem, como ser caído e corrompido, seja egoísta, cobiçoso, vaidoso, altivo, mas que seja tudo isto sob a capa formosa da aparência de piedade, denota a energia especial de Satanás na sua resistência à verdade nos últimos dias. É natural que o homem manifeste abertamente esses vícios repugnantes, a concupiscência e paixões, que são o resultado forçoso do seu afastamento da origem de santidade infinita e pureza, porque o homem será sempre o que ele é até o fim da sua história. Por outra parte, quando se vê o nome santo de Yahushua associado com a perversidade e a maldade implacável do homem, quando se veem os princípios santos ligados com práticas ímpias, quando se veem todas as características da corrupção dos gentios mencionadas no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, ligados com a aparência de piedade, então de verdade pode-se dizer: eis aqui o caráter horrível dos últimos dias, a resistência de Janes e Jambres. A aparência de piedade. Contudo, os magos do Egito só puderam imitar os servos do poderoso vivo em 3 coisas, a saber: tornaram as suas varas em serpentes, capítulo 7, 12 de Êxodo. Transformaram a água em sangue, capítulo 7, 22, e fizeram subir as rãs sobre a terra, capítulo 8, 7. Porém, quanto ao 4º sinal, que implicava a exibição da vida em ligação com a manifestação da humilhação da natureza, viram-se inteiramente confundidos e tiveram de reconhecer. Isto é o dedo do poderoso, capítulo 8, 16 a 19. Então, o que diz no capítulo 8, verso 16 de Êxodo? Diz assim: Disse Yahweh a Moisés: levanta-te de madrugada, apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim fala Yahweh, deixa o meu povo partir para que me sirva. Se não deixares partir o meu povo, eis que enviarei moscas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, e contra as tuas casas. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Naquele dia separarei a terra de Goshen, em que reside o meu povo, para que nela não haja moscas, e saibas que eu sou Yahweh no meio desta terra. Então, essa separação aqui, né, entre o povo santo e o povo profano, tá? Então, continuando. Assim sucede também com os que resistem nos últimos dias. Tudo quanto fazem é segundo o poder direto de Satanás e dentro dos limites do seu poder. Além disso, o seu fim específico é resistirem à verdade. As 3 coisas que Janes e Jambres puderam executar foram caracterizadas por poder satânico, morte e impureza, quer dizer, as serpentes, o sangue e as rãs. Foi assim que resistiram a Moisés, e assim também estes resistem à verdade e impedem a sua ação moral sobre a consciência. Nada há que tanto contribua para enfraquecer o poder da verdade como ver pessoas que não se encontram sob a sua influência fazerem as mesmas coisas que aqueles que estão debaixo dela fazem. Assim opera Satanás no momento atual. Ele procura fazer com que todos os homens sejam considerados como cristãos, né? Como crentes. Quer fazer-nos crer que estamos rodeados de um mundo cristão, entre aspas. Porém, esse pretenso mundo cristão não passa de uma cristandade professa, a qual, longe de dar testemunho da verdade, é aqui destinada, segundo os propósitos do inimigo da verdade, para se opor à influência purificadora da verdade. Em resumo, o servo do Machia, testemunha da verdade, está rodeado de todos os lados pelo espírito de Janes e Jambres, e é conveniente que recorde este fato, que conheça inteiramente o mal com que tem que lutar, e não esqueça que se trata da imitação que o diabo faz da realidade do reino de Yahweh, né? Produzida não pela vara de um mago declaradamente mau, mas sim mediante os atos de falsos religiosos que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Pessoas que fazem coisas
aparentemente boas e justas, mas que não têm a vida do Mashiach em suas almas, nem o amor de Yahweh em seus corações, nem tampouco o poder da palavra de Yahweh em suas consciências. Não irão, porém, avante, acrescenta o apóstolo, porque entre aspas, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, fecha aspas. Com efeito, a insensatez de Janes e Jambres foi manifesta a todos, quando não somente se viram impotentes para continuar a imitar os atos de Moisés e Arão, como foram envolvidos nos juízos de Yahweh. Isto é um ponto muito importante. A insensatez de todos aqueles que não possuem mais do que a aparência será manifestada. Não somente serão incapazes de imitar os efeitos plenos e próprios da vida e poder divinos, como eles mesmos virão a ser os objetos dos juízos que resultaram da rejeição da verdade que eles próprios rejeitaram. Alguém dirá que tudo isto não encerra a instrução para uma época como a nossa, de aparência sem eficácia. Certamente que tem. São exemplos que deveriam exercer influência sobre toda a consciência em poder vivo e falar a todos os corações com acentos solenes e penetrantes. Deveriam levar-nos a examinar-nos seriamente para sabermos se estamos dando testemunho da verdade e se andamos segundo a eficácia da piedade ou se somos um obstáculo dela, neutralizando os seus efeitos por só termos a sua aparência. Os efeitos da eficácia da piedade serão manifestados se nós permanecermos nas coisas que temos aprendido. 2 Timóteo 3,14. Diz assim: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Só aqueles que são ensinados por Yahweh poderão permanecer nessas coisas. Aqueles que pelo poder da Ruach HaKodesh têm bebido da água da vida na fonte pura da inspiração divina. Graças a Yahweh, em todas as frações da congregação messiânica, professa a muitas dessas pessoas. Aqui e ali há muitos cujas consciências foram lavadas no sangue expiador do Cordeiro de Yahweh e cujos corações batem com verdadeiro afeto pela pessoa do Mashiach Yahushua e cujos espíritos são animados com a bendita esperança de o verem assim como ele é e de serem feitos eternamente semelhantes à sua imagem. E isso é verdade, irmãos. Eu sou testemunho, né, disso, porque Yahweh, na sua onisciência, ele sabe aqueles que têm o coração puro, estão ali realmente por amá-lo, por querer mais dele, tá? Estão ali, de certa forma, numa inocência. Então, ele pega e retira destes lugares essas pessoas, dessas igrejas, tá? Dessas igrejas aqui, denominacionais, tá? Ele pega e ele vai fazendo essa seleção, tá? Ele vai selecionando, porque ele faz a acepção de pessoas? Não. Ele sonda o coração, ele esquadrinha os rins e ele quer aqueles que são verdadeiros, os puros de coração. Esses herdarão o reino de Yahweh, tá? Então, estes serão retirados, né, desses lugares de engano. Continuando. E é animador podermos pensar em tais pessoas. É uma misericórdia inefável podermos ter comunhão com aqueles que podem dar a razão da sua esperança e da posição que ocupam como filhos de Yahweh. Que o Senhor aumente o seu número dia a dia e que a eficácia da piedade se espalhe mais e mais nesses últimos dias para que se levante um testemunho brilhante e bem mantido ao nome daquele que é digno de ser exaltado. Amém, irmãos? Então, a leitura é até aqui, né? Porque ele tá falando aqui de Janes e Jambres, como falou lá no livro de Achar, filhos de Balaão, tá?
ali enganadores, feiticeiros, magos, tá? Então não resta dúvida sobre isso. Nós falamos lá no vídeo anterior que Balaão ele era um profeta, entre aspas, sincrético, tá? Esse pessoal deste meio que é envolvido com essas práticas, eles são sincréticos. Quer dizer que, como eu falei no outro vídeo, é uma vela para cada santo. Então, chega a ser até uma heresia, né? Muitos que dizem que Balaão era um profeta de Yahweh. Jamais, irmãos, jamais, tá? Então, nós vamos encerrar neste vídeo aqui sobre Balaão, sobre Janes e sobre Jambres. Mas nós vamos seguir essa sequência com outros, né? Outros encantadores aí, magos, feiticeiros que nós encontramos na palavra do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Fiquem na Shalom.